A gente costuma dizer que videogame é só diversão, um jeito de desligar o cérebro depois de um dia de trabalho bosta. Mas a verdade é que, quando a luz do monitor é a única coisa acesa no quarto, o jogo para de simular a física e começa a simular uma coisa muito mais pesada: a gravidade das suas decisões morais. Você não tá só jogando, você tá se testando. Eu já me peguei parado por 10 minutos na frente da tela, sem coragem de apertar um botão, porque aquela escolha virtual dizia algo sobre mim que eu não estava pronto para admitir no mundo real. E é aí que o jogo deixa de ser entretenimento e vira um espelho. O que a gente vai investigar hoje não é o gráfico, nem a mecânica de combate. É o laboratório da sua alma. Porque o jeito que você constrói o seu mundo no Minecraft, ou como você lida com as máscaras sociais em Persona, revela exatamente quem você é quando todas as regras da sociedade desaparecem. O videogame não é uma fuga da realidade, é um ensaio para ela. E talvez, só talvez, o herói ou o vilão que você interpreta na tela seja muito mais real do que a pessoa que você finge ser lá fora. Vamos entender o porquê. Pra gente começar essa conversa de verdade, eu preciso que você descarte de uma vez aquela ideia antiga e meio mofada de que o que acontece dentro do servidor fica no servidor. Sabe aquela frase clássica de que videogame é só um passatempo? Pois é. Ela é a maior mentira que já contaram para nossa geração. Existe um conceito acadêmico que eu acho fascinante e que a gente vai destrinchar aqui hoje, chamado Moral Playgrounds. Ou, numa tradução mais direta para o nosso dia a dia, parquinhos morais. Pensa comigo. No parquinho de areia, a criança está testando os limites do mundo. Ela está descobrindo se bater no colega traz algum benefício ou se dividir o balde de plástico gera uma amizade. Ela está ensaiando a vida. O videogame é exatamente a mesma coisa, só que a areia é feita de código e o balde de plástico é uma espada de diamante ou um relacionamento complexo em Tóquio. O que a gente vai fazer hoje é uma autópsia do seu comportamento como jogador. Eu não quero saber se você terminou o jogo no modo difícil ou se pegou todos os troféus de platina. Isso é métrica de ego. O que me interessa e o que deveria te interessar se você busca um mínimo de autoconhecimento é o como e o porquê. Por que você decidiu poupar aquele vilão que destruiu sua vila? Por quê? No Minecraft, você gasta horas iluminando uma caverna onde ninguém nunca vai entrar, só para se sentir seguro. A promessa que eu te faço para esse vídeo é simples, mas é pesada. A gente vai atravessar o espelho. Eu vou te mostrar como esses ambientes digitais não são apenas escapismo, mas sim a ferramenta mais sofisticada da modernidade para a gente entender quem a gente é de verdade. A gente vai entender como a liberdade absoluta de um mundo de blocos e as pressões sociais de um simulador de vida são, na verdade, os testes de estresse mais honestos que a sua ética já enfrentou. No final disso aqui, você vai perceber que o jeito que você joga revela as rachaduras e as forças do seu caráter no mundo físico. Aquele mundo chato, onde o café esfria e os boletos vencem. Tá comigo? Porque se você acha que suas escolhas virtuais não dizem nada sobre você, talvez você seja o personagem mais previsível dessa história. A gente vive num mundo que tenta o tempo todo terceirizar o nosso pensamento. Diz o que você deve comprar e a sociedade diz qual máscara você deve vestir. Mas quando você está na frente da tela, com o controle na mão, essa pressão externa dá um tempo. Ali, é você e a sua bússola interna. Essa simulação é o último refúgio do pensamento livre. É onde você pode errar, ser cruel, ser santo ou ser um completo idiota, e ver as consequências disso sem acabar na cadeia ou no cancelamento. É o laboratório perfeito. E é por isso que esse vídeo não é sobre jogos. É sobre a gravidade que você carrega nos ombros toda vez que tem que escolher entre o caminho fácil e o caminho certo. Prepara a cabeça, porque depois de hoje, você nunca mais vai olhar para o seu save game como um simples registro de progresso. Você vai olhar para ele como um mapa da sua própria alma. Vamos começar pelo silêncio. Pensa no Minecraft. Para muita gente é só um jogo de criança, um Lego digital infinito onde você empilha bloco para passar o tempo e fugir dos problemas. Mas se você parar para olhar no fundo do abismo,
O Minecraft é um dos experimentos filosóficos mais assustadores da história da nossa espécie. Por quê? Porque ele é o vácuo absoluto. Você nasce num mundo sem manual, sem objetivo, sem um Deus ou um governo te dizendo o que é pecado e o que é virtude. Não tem uma barra de karma piscando na tela se você roubar as cenouras de um vilão. Não tem um juiz. É o que o Jean-Paul Sartre chamava de existencialismo puro. Ele dizia uma frase que eu demorei anos para entender de verdade. O homem está condenado a ser livre. E no Minecraft essa condenação é o núcleo do gameplay. Vê se faz sentido para você. Se nada importa no código do jogo, por que diabos você se importa? O Sartre explicava que a existência vem antes da essência. Traduzindo do filosofês, você não nasce com um propósito pronto. Você se torna o seu propósito através das suas ações. Quando você decide gastar 3 horas construindo uma ponte bonita para atravessar um rio, em vez de só pular na água e se molhar, você está criando uma ética própria. Você está dizendo para o universo: nesse mundo aqui, a beleza e a ordem importam. A moral ali não é imposta de fora para dentro, ela nasce de você. Sabe aquela sensação de culpa esquisita quando você acidentalmente bate num bicho que você domesticou no jogo? É irracional, né? São só alguns pixels e um arquivo de áudio estourado. Mas a dor no peito é real pra caramba. Isso acontece porque a sua escolha de cuidar daquela criatura foi uma manifestação da sua alma, não uma regra imposta pelos desenvolvedores. Mas aí a gente vira a chave. A gente sai da solidão do deserto de blocos e entra no caos urbano de Persona. Se o Minecraft é sobre a moral que você cria no vácuo, Persona é sobre a ética que você negocia na multidão. E aqui, a gente sai de Sartre e cai direto no colo de Carl Jung. Cara, o conceito de persona pro Jung é fascinante. Ele dizia que todos nós usamos máscaras sociais. Você é uma pessoa pro seu chefe, outra pros seus pais, outra para aquela pessoa que você está tentando impressionar no primeiro encontro. Isso não é necessariamente ruim, sabe? É uma ferramenta de sobrevivência. O problema é quando a máscara gruda no rosto e você esquece quem está por baixo. No jogo, você vê isso de um jeito visceral. O protagonista desperta o seu poder quando ele tem a coragem de arrancar a máscara da cara sangrando, para revelar o seu verdadeiro eu. Já parou para pensar nas máscaras que você usa todo dia para não ser cancelado ou para não decepcionar alguém? Persona te joga num simulador de vida onde o tempo é seu recurso mais escasso. Você tem que escolher: ou estudo para a prova ou eu ajudo meu amigo que está passando por um momento pesado de depressão. Se eu escolher o estudo, meu personagem fica mais inteligente, eu ganho vantagens técnicas, eu subo de nível. Se eu escolher um amigo, eu entendo a dor dele, eu crio um laço real. O jogo não te dá a resposta certa. Ele te dá a consequência. E é aqui que o atrito acontece. Muitas vezes a gente escolhe o caminho da utilidade, da vantagem fria, e depois sente um vazio no estômago. Por quê? Porque a gente percebe que, na vida real, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. A gente está priorizando o status e a métrica enquanto a nossa empatia vai atrofiando no canto da sala. Você percebe como esses dois jogos são as duas faces da mesma moeda? Minecraft testa quem você é quando ninguém está olhando. O Persona testa quem você é quando o mundo todo está te pressionando para ser outra coisa. Agora você pode estar pensando que isso é papo cabeça de quem tem tempo demais para pensar, que no fim das contas é tudo de mentirinha porque seu cérebro sabe que aquilo é um monitor de LED. Sabe mesmo? Aí é que entra a neuroplasticidade. E é aqui que a ciência dá um soco na cara de quem acha que videogame é perda de tempo. O seu cérebro é uma máquina de sobrevivência incrivelmente eficiente, mas ele é meio burro na hora de distinguir a fonte de uma emoção intensa. Quando você enfrenta um dilema moral pesado num jogo, as áreas do seu cérebro que se acendem, o córtex pré-frontal, a amígdala, são as mesmas que brilhariam se você tivesse que tomar aquela decisão na rua, no mundo real. Os neurocientistas descobriram que o cérebro processa essas experiências virtuais como ensaios. Para sua massa cinzenta, não existe uma diferença clara entre a adrenalina de uma situação de risco real e a adrenalina de uma escolha crítica em persona. O registro químico da experiência é quase idêntico. Portanto, presta atenção, cada decisão que você toma no jogo,
Tá literalmente moldando as conexões dos seus neurônios. Se você se acostuma a ser egoísta, frio e puramente utilitário nos mundos digitais, você está treinando o seu cérebro para reagir assim no mundo analógico. Você está criando uma trilha neural, um caminho fácil de ser percorrido na próxima vez que a vida real te colocar contra a parede. Por outro lado, quando você usa o jogo para testar a compaixão, para tentar entender um ponto de vista que não é o seu, para se sacrificar pelo bem de um personagem fictício, você está fazendo musculação ética. Você está fortalecendo as fibras da sua integridade para quando o bicho pegar lá fora. A gente acha que está só jogando um game, mas a verdade é que o game está jogando com a nossa estrutura biológica. Isso é assustador, eu sei. Mas também é uma oportunidade absurda que nenhuma geração antes da nossa teve. A gente tem a chance de viver 1000 vidas, de enfrentar 1000 dilemas e de aprender com 1000 erros, sem precisar destruir a nossa reputação ou a nossa conta bancária no processo. Mas será que a gente está aproveitando isso? Ou será que a gente está só fugindo para o digital porque lá é mais fácil fingir que a gente é uma pessoa boa, enquanto a nossa vida de verdade está um completo caos ético? Dá um respiro. O que eu vou te falar agora pode doer um pouco. Sabe qual é a maior mentira que a gente conta pra gente mesmo quando desliga o console? É a ideia de que existe uma barreira, um muro intransponível entre o eu que segura o controle e o eu que paga os boletos. A gente adora acreditar que o que a gente faz ali dentro é um parêntese na existência, uma simulação sem peso. Mas a verdade dói mais do que um game over no último chefe, o eu que escolhe um só. Não existe um botão de liga e desliga para sua alma. Se você se sente poderoso sendo um tirano no código, ou se você se sente preenchido sendo um herói altruísta em persona, essa sensação não nasce do processador do seu PC. Ela nasce de você. O jogo não cria o sentimento. Ele só fornece o cenário para que você revele o que já estava aí dentro, escondido sob camadas de obrigações sociais e medo do julgamento. Você já percebeu como a vida moderna parece um jogo que a gente está perdendo, mas sem saber as regras? A gente acorda, trabalha, consome, dorme, tudo parece automático. A gente se sente sem agência, sem poder de escolha. É por isso que a apatia é a doença da nossa década. A gente se sente um figurante na própria história. E aí, a gente corre para os jogos. E a gente acha que corre para fugir. Mas eu te desafio a enxergar por outro ângulo. A gente não joga para fugir da realidade. A gente joga para fugir da impotência. No Minecraft, se você quer uma montanha, você constrói. No Persona, se você quer mudar o coração de alguém, você se sacrifica. O videogame devolve pra gente o que a sociedade analógica nos tirou. O peso da nossa própria vontade. O poder de escolha é o antídoto contra essa anestesia geral que a gente chama de vida adulta. Só que tem um preço. Um preço de admissão que quase ninguém comenta. Quando o jogo te dá liberdade total, ele remove todas as suas desculpas. No mundo real, você pode dizer que não ajudou aquele vizinho porque estava atrasado para o trabalho, ou que foi grosso com alguém porque o trânsito estava um caos. Você tem um sistema para culpar. Você tem a biologia, a economia, o azar. Mas no silêncio do Minecraft, no vácuo de um mundo que só existe para você, quem é que você vai culpar pela sua falta de propósito? Se você decide destruir uma vila de NPCs que não podem se defender, não foi o trânsito que te irritou, foi a sua vontade. Se você decide passar 10 horas cuidando de um jardim digital que ninguém nunca vai ver, não foi para ganhar curtida no Instagram, foi porque a beleza importa para você. O videogame é o espelho mais implacável que a humanidade já inventou porque ele é o único que te mostra como você se comporta quando as consequências sociais são zero. A liberdade digital tira a máscara da conveniência e deixa apenas o seu núcleo, o seu valor fundamental, aquilo que sobra quando ninguém está olhando e quando nada é proibido. A epifania é essa, cara, e ela é assustadora. O videogame não é um playground, é um confessionário. Toda vez que você toma uma decisão moral em um jogo, você está assinando um termo de compromisso com quem você é de verdade. Você está treinando o seu eu real. Se você é capaz de sentir empatia por um monte de polígonos, é porque a sua capacidade de amar é maior do que a matrix social te deixa acreditar. Se você consegue ser íntegro quando o jogo te oferece o caminho mais fácil e sujo, é porque a sua honra não depende de uma plateia.
O problema profundo que a gente está tentando resolver não é se o jogo é real ou não. Isso é discussão de quem ainda não entendeu nada. O problema real é que a gente esqueceu que a nossa ética é um músculo. E se você deixa esse músculo atrofiar na vida real porque acha que não tem escolha, você está morrendo por dentro. O videogame é a academia da alma. Ali, você recupera a noção de que cada ato seu tem uma vibração que reverbera no universo. O herói que você interpreta não é uma fantasia. Ele é uma possibilidade. Ele é um lembrete constante de que, mesmo num mundo que parece ter tirado todo o nosso poder, a última palavra ainda é sua. A escolha é o que nos torna humanos. E o pixel é o lugar onde a gente lembra como se faz para escolher. Olha para trás, para o seu último save game. O que você vê ali? Um rastro de destruição utilitária ou uma trilha de beleza e cuidado? Não responde para mim. Responde para o espelho. Porque o personagem que você construiu na tela, ele está olhando de volta para você agora, e ele sabe exatamente do que você é capaz. Eu quero que você faça um exercício rápido agora. Tenta lembrar da última grande decisão que você tomou dentro de um jogo. Pode ser aquela escolha pesada de Persona, ou talvez algo mais simples, tipo o momento em que você decidiu não saquear uma vila no Minecraft mesmo sabendo que ninguém ia te impedir. Consegue sentir o peso que isso teve na hora? Agora olha para sua vida offline. Olha para essa última semana. Onde foi que você teve a chance de ser aquela mesma pessoa íntegra, corajosa ou empática, e acabou amarelando? Onde foi que o medo do julgamento ou a preguiça social te fizeram vestir a máscara da conveniência de novo? A gente tem essa mania de achar que a nossa personalidade é algo estático, um bloco de granito que já veio pronto de fábrica. Mas a verdade é que a ética é um músculo vivo, que pulsa e que precisa de carga para crescer. Se você não treina a sua capacidade de escolher o que é certo em vez do que é fácil, esse músculo atrofia. Ele fica flácido. E aí, quando a vida real te joga um problema de verdade no colo, você não tem força para sustentar seus próprios valores. O videogame é a nossa academia. É o lugar onde a gente pode levantar o peso da responsabilidade, experimentar o fracasso moral e sentir o gosto amargo de uma decisão errada. Tudo isso num ambiente controlado. Mas o treino só vale de alguma coisa se você levar o ganho de força lá para fora. Se você for um herói no digital, mas continuar sendo um figurante omisso no analógico, você não tá jogando. Você só tá se enganando. Eu já errei muito. Já fui o cara que escolheu o caminho mais egoísta no jogo só pra ver o número do meu status subir, e depois tive que lidar com o vazio de perceber que eu tava treinando o meu cérebro pra ser um babaca utilitário. Foi um despertar doloroso. Mas é por isso que a gente tá aqui. O Analógico Digital não é um canal sobre tecnologia nem sobre review de joguinhos. É um espaço pra gente tentar entender o que significa ser humano nesse meio tempo entre o bit e o átomo. É sobre usar a vanguarda da tecnologia para cutucar as profundezas do nosso espírito. Se essa conversa fez algum sentido para você, se você também sente que as suas horas na frente da tela são muito mais do que um passatempo, eu queria te fazer um convite. Fica por aqui. Se inscreve no canal e faz parte dessa busca. Eu não tenho as respostas prontas, mas eu prometo que vou continuar compartilhando cada descoberta que eu fizer, nesse laboratório que a gente chama de vida. O jogo continua aqui fora, e a próxima escolha importante. Bom, essa é totalmente sua. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!